Muito obrigado a todos, bem-vindos você, legal, vocês estão chegando aí nesse dia 11 de fevereiro, maravilha estar com vocês. Bom, Ressonância Schumann de hoje tá baixinha também, tá? Hoje aqui é o dia, né, dia 11, ela tava, para muitos dias, ela tá bem paradinha, assim, dia 6 agora, então, 6, Ressonância Schumann de hoje aí, tá? Alguns vídeos da Meire Costa, a gente vai comentar um pouquinho depois quando ela chegar, né? Muito bons vídeos dele, conheço o canal da Meire J. Costa aí, muito bacana os vídeos dela, vale a pena assistir mesmo, umas mensagens, e a gente continua, né, mandando nossa oração para o pessoal lá da Turquia e da Síria, que, né, tiveram 7.000 prédios, caíram, 7.000 prédios, gente, você sabe o que é isso? E parece que mais de 200.000 pessoas, aqui essas notícias eram antigas, era de ontem, eles falavam em 10.000, 11.000, agora tem notícias atualizadas dizendo que chegou a 200.000 pessoas. Gente, é incrível o que está acontecendo ali, né? Então, 200.000 pessoas foi o equivalente a 160 explosivos de Hiroshima, né? Muito, muito, muito triste essa situação. Milhares de pessoas, né, estão precisando mesmo. E a gente vê aqui, como eu mostrei na outra live, né, uma das cartas do jogo dos Illums, que é um projetor de tremores. É um dispositivo, né? É o HAARP, que eles conseguem botar tremores aonde eles quiserem, né? Então, eles podem destruir um local e causar um grande estrago no local através desses projetores que eles têm. É um projetor como se fosse um micro-ondas gigante, né? Que projeta uma micro-ondas a uma profundidade tal que mexe com as placas. Então, isso aqui é uma carta dos Illums, né? É aquele jogo dos Illums, que eles têm todas as coisas que eles iam fazer na Terra. Então, está acontecendo coisas incríveis, nem sempre é a ação da natureza, né? Muitas vezes é a ação do homem, ou até mesmo, como fala o Ergon, né? Pode ser que seja movimentação dos túneis embaixo daquele local, porque tem muita coisa por lá, né? Então, tudo isso é um somatório de situações, né? E o plano astral, a mensagem também do Gilberto Rissato, o plano astral está em alerta, está ajudando, está acompanhando esse momento, eles estão junto da gente. A gente vai comentar um pouquinho com a Meire depois sobre essa parte do plano astral, nós temos que nos alimentar com a luz do nosso Senhor, né? Como mostrei na live de sexta-feira também, né? Apareceu uma marca da Ressonância Schumann aqui, dá direitinho a face do Senhor aqui, né? Muito bonito isso aqui, eu achei muito interessante, parece que aparece o bigode dele, tudo ali, né? E estamos sobre grandes influências energéticas no mundo, já falei também na sexta-feira, mas estamos sendo banhados por energias muito fortes nesse momento, e isso nos possibilita a necessidade da gente se fortalecer cada vez mais, né? Então, algumas mensagens para nos fortalecermos, né? Deus está te dizendo hoje, use teu tempo para se melhorar, para se transformar, para ser um ser mais cristalino, mais pronto, né? E siga as instruções divinas, porque isso tudo vai dar certo. Então, tem muitas mensagens falando aí de coisas lindas que virão para a Terra, para aqueles que perseverarem. Vemos esse vídeo lindo aqui, nessa imagem do arco-íris em forma de círculo. Olha só que coisa mais linda isso aqui. Gente, é incrível mesmo. Um arco-íris em forma de círculo. Então tem muita coisa acontecendo, estamos nos preparando para uma nova terra, muitos fenômenos, muitas coisas estão acontecendo no mundo todo. Ali a gente vê aqui essas nuvens estranhas, muita coisa acontecendo, muitos sinais no céu. Essa nuvem lá que apareceu lá na Turquia, uma nuvem vermelha com uma situação assim, né? Então tem muita coisa acontecendo. Olha isso aqui também, que lindo, parece uma coisa assim, sei lá o que é isso, né? Uma coisa do outro mundo, aqui do outro mundo mesmo, né? Aqui no Brasil também teve alguns fenômenos aí, em Jundiaí apareceu um raio do céu, aqui Santa Catarina, São Joaquim também, umas coisas muito loucas no céu aí, né? Fenômenos, aqui na Turquia o mar recuou, desapareceu o mar onde estava. Então são fenômenos climáticos extremamente incomuns que estão aparecendo no mundo. Aqui, um grande meteoro explode no céu do Paraná. Então, são coisas que estão... tem aquele balão chinês que já mostrei também do balão chinês, né? Que tá, terremoto em Pernambuco. Tem muitas coisas que estão acontecendo aí que é para o nosso despertar, né? Então, vamos buscar a Deus cada vez mais forte, com cada vez mais força, né? Que a Terra está em transformação, em evolução. E os mestres ascensos também, esse aqui é o mestre Afra, né? Ele deu uma mensagem também dizendo que os tremores já começaram, né? E que poderão afetar algumas outras partes da Terra aí, mas é que não é para a gente se apavorar, porque tudo faz parte de um planejamento divino para a limpeza da Terra, né? Tem um menino indiano que previu a Pand também, né? Tá falando algumas coisas na Terra. Então tem algumas mensagens assim meio fortes, né? Que a gente até não fala aqui, de previsões, de coisas, né? Mas sabemos que esse ano 2023 é o ano dedicado para que nós tenhamos um grande salto espiritual, de despertar da consciência, que é o objetivo de todos nós, né? Então muita coisa está acontecendo, a Terra está sendo de fato banhada por muitas energias diferenciadas, energias fortes, né? De despertar da consciência. Então
A gente sabe que o dia já está com 24 horas, né, bem menos do que era. Não temos mais 24 horas, estão de 16 horas até 12, chego a falar. Então é difícil até a gente conseguir manter o ritmo anterior com todas essas coisas acontecendo, né? Então nós temos que confiar muito em Deus, confiar muito em Deus. Jesus também está falando nessa mensagem aqui, que o dia está chegando e cada vez mais a gente está mais perto de situações para mudança planetária para melhor. Eu sempre reforço, né? Mudança planetária para melhor. Temos mensagem dos andromedanos, mensagem de Maria também, que fala sobre isso, pedindo a conversão, pedindo a oração, né, pedindo a luz de Deus. Então vamos todos continuar firmes, fortalecidos aí, porque o nosso trabalho é contínuo, né? Muita coisa, caiu um raio também no Cristo Redentor, eu não estava sabendo também, caiu um raio, tem muita coisa acontecendo. Aqui eu falo algumas coisinhas aí, né? Então alguma coisa está acontecendo em todo mundo, tem muito mais. Então esse raio eu não estava sabendo, vocês até me informem ainda. Então, tem muitas provações, estamos nos testes muito fortes para a nossa alma e todos nós estamos sendo testados ao máximo, né? A gente aprendeu ao longo de muitos anos de teoria, né? Que devemos permanecer firmes, fortes aí, né? E aí agora chegou o momento da gente, né, mostrar que nós somos, né, muito fortes. O Vital Froze botou uma mensagem muito bonita hoje, falou sobre os entrantes, né? Os entrantes, são pessoas que pode haver troca de almas, até depois eu vou comentar sobre isso, e assista a mensagem do Vital Froze, eu vou colocar na segunda-feira do meu canal, como é possível, né, haver os entrantes, uma série de coisas, né, então assim, o que a gente está vendo agora? Naves sendo abatidas, né, fenômenos no céu, mensagens fortes aí, que estão trazendo mensagens para nós da espiritualidade, né, as antenas, a HRP estão a 1000 aí, fazendo de tudo, né, mas assim, tudo isso não encarem isso como uma coisa negativa, tá, encarem isso como uma escola, como se você estivesse numa escola, né? Muito forte, em que vocês estudam para chegar no último dia e ter uma prova final onde a gente é testado. Então, nossa prova é manter a frequência elevada, né? Manter a nossa frequência, tudo, né? Se não acontecer coisa em fevereiro, vai em março, abril, não temos data, mas tudo isso é para o bem da Terra. A Terra está sendo purificada, né? Então, diante do caos, diante da confusão, nós precisamos manter fortes o nosso coração. Tá? Vamos falar um pouquinho das notícias nacionais aqui, bem rapidinho, que depois tem o convidado aí para nossa noite. Estamos passando numa máquina de moer carne, como diz, é bem isso, né? Notícias nacionais, atenção, larga a vinheta aí. Atenção, povo querido, vamos lá, as notícias que estamos aqui agora, né? Estão falando que o nosso tribunal lá revogou aquela obrigação sobre os bichinhos, né? Sobre isso aí que está na tela aí, né? Então, essa é uma notícia muito boa, né? Parece que vai ser revogada aquela obrigatoriedade de algum certo procedimento aí, né? Então, isso para nós é motivo de grande alegria. Então, já é uma vitória, uma conquista, se é que, né, isso vai acontecer, isso é somente um boato, não está confirmado ainda, mas enfim, vamos continuar lutando para que a gente seja livre e não perca a nossa liberdade como se perde fatias, né, como um salame, né. Bom, diz assim, ó, as lojas americanas informam que aos shoppers que não irá pagar aluguéis atrasados de suas lojas, né, ou seja, eles estão quebrando, muitas empresas estão quebrando, muitas empresas estão com grandes problemas financeiros, bancos e tudo mais, né. Caso das lojas americanas também, faz o Bradesco registrar pior lucro trimestral em 15 anos. Mas outros grandes bancos internacionais estão fechando. O Google inicia a demissão de funcionários no Brasil, vai ter uma demissão de milhares de funcionários em todo o Brasil, já estão sendo notificados, né, sob motivo de reestruturação. Ou seja, o pessoal que tem essas empresas ligadas às sombras, todos eles terão sérios problemas, né? Então, agora estão fazendo também os testes do Real Digital para avaliar as transações. Então, para o grande público, nós teremos também o Real Digital ainda esse semestre, que vai mudar muita coisa na nossa economia para melhor, tá? E muita coisa está aparecendo aí embaixo dos panos, né? Os grandes empresários estão abrindo o jogo aí, que muitas vezes, olha aí que está escrito aí, ó. Inner Circle é um grupo de rituais satânicos, né? Então eles faziam rituais aí malignos, então agora está aparecendo, os próprios empresários estão admitindo seus erros aí, muita coisa está aparecendo. Eu não posso falar tudo aqui porque certos assuntos não dá para falar, mas tem muitos antídotos aí para situações e tal, eu não vou falar muito sobre isso. Vamos lá aqui, ó. Tem muitas profecias do retorno, né, de certas pessoas, de vitória da luz, tem muitas profecias positivas para o Brasil e nós temos que manter sempre a nossa esperança, pois
como eu falei na live de sexta-feira, né, muitos decretos que estavam tentando colocar goela abaixo, né, estão sendo anulados agora. Então, aguente firme, o Brasil não vai ser derrotado, o Brasil não vai ser destruído, né, o Brasil não vai. O Brasil é um país que ele tem um histórico, uma missão maravilhosa, né, uma famosa livraria Cultura, que é tradicional de muitos anos, né, também vai fechar. Lojas Marias anuncia renúncia do seu presidente diante de um rombo de 600 milhões de reais, né? Então, Lojas Marias também está fechando, Lojas Marias. Aqui, ó, a Walt Disney anunciou também a demissão de 7 mil funcionários como parte de um esforço para economizar. Ele quer economizar 5 bilhões de dólares. Então, as empresas todas que são do sistema, né, estão sofrendo grandes problemas, né? Mais demissões, banco demite 500 funcionários e aponta receio do mercado futuro do Brasil. O banco C6, né? Então, demitindo, muito banco demitindo, muita coisa acontecendo. A Polishop também anuncia fechamento nos próximos dias. A Polishop está fazendo uma liquidação com descontos de até 30% dos produtos devido ao fechamento da loja. Confira. Então, a Polishop vai fechar, né? Minha nossa, então mais coisa fechando ali, né? PF realiza operação contra esquema de falsificação de diplomas de medicina. O cara comprava diploma de medicina, né? Muita coisa está acontecendo. Então tá tudo, de alguma maneira, aparecendo, né? Tem muita coisa aparecendo direto aí, né? Muita coisa sendo decretada aí pelo Brasil, né? Então é isso aí, ó. O sistema da globalização quer deixar todo mundo igual, como uma máquina, como um robô, como uma pessoa, né, assim, mecanizada, né? E a gente tem que fazer o movimento oposto, dizer, não, eu não sou parte de uma manada, eu sou uma pessoa desperta, uma pessoa forte, né? E uma pessoa que está abrindo a consciência nesse momento e vai, então... Tem mais coisas acontecendo aí, tá? Mas deixa eu olhar aqui sobre isso aqui. Então, vou olhar um pouquinho das notícias internacionais aí. Novo acordo ortográfico, 26 palavras que deram adeus ao acento. Estão mudando também a ortografia do Brasil, né? Estão buscando aqui tirar, 26 palavras vão ser mudadas para complicar a vida de todo mundo. Né? Já chega a confusão do caramba, ainda os caras não sabem nem escrever o que tem. Agora vão mudar a ortografia do Brasil. Agora, né? Não vai mais ter, então... Deixa eu ler uns comentários aí, ó. Enquanto nós estamos aqui no perrengue, né, a Cláudia Raia ganhou 5 milhões, né, então o sistema está batendo com muita força em cima de nós, né, e o próximo passo agora é que ele quer que a gente coma insetos, então eles estão tirando dinheiro da agricultura para que o pessoal comece a comer inseto em pó, então já estão fazendo plantações de gafanhotos, plantações de grilo, né, então se prepare aí, porque se a gente não abrir o olho, nós vamos ter que comer gafanhoto e grilo, já tem hambúrguer de grilo, hambúrguer de gafanhoto, né. Gente, mas assim, eu tô falando isso assim, de uma maneira meio cômica, sabe? Porque isso tudo, né? A gente, é necessário um certo caos aí para que haja limpeza. Então, vocês podem ver que tá tudo aparecendo, né? Tudo aparecendo, tudo vindo à tona, tudo. E não, quase mais nada está ficando às escuras, né? Então, quase mais nada. Então, o Gilberto Rissato fala que o Brasil não vai cair. Disse também que não tem buraco que caiba o Brasil. Então, o Brasil é muito forte. O Brasil está orientado pela espiritualidade superior, né? O Brasil é um país, assim, abençoado, digamos, por Deus, né? Um Brasil que está fortalecido. Então, tem muitas profecias que falam que o Brasil é a nação da espiritualidade, onde aqui que será de fato o berço da espiritualidade. Então o mal simplesmente está aparecendo, botando suas garras aí para falar, né? Hoje saiu uma mensagem também do presidente da Argentina, né? Que eles querem pedir a eutanásia para quem tem mais de 70 anos. Olha o absurdo que estão fazendo, estão pedindo agora, né? Quem tem mais de 70 anos, eles vão sugerir que as pessoas, né, vão passear, né? Vão para o outro mundo, né? Vamos falar um pouquinho sobre notícias internacionais aqui, rapidinho, para a gente ver. Fica com a gente, vamos lá. Então, o Brasil, somos nós somos gigantes, Deus a nosso favor, né? Tem o crescimento do BRICS também, que o BRICS está agora com a Arábia Saudita, a Argentina quer entrar no BRICS, uma série de uns 15 ou 20 países novos estão para entrar no BRICS agora, e isso vai trazer para o Brasil um grande benefício, porque o Brasil se tornará de um bloco tão poderoso que vai ditar as regras do mercado financeiro do mundo. Então, isso é muito bom que está acontecendo. Então, tem muita coisa acontecendo aí, estão já também mostrando aquelas subtração de menores, né, como eu já falei tantas vezes. Olha a venda de pequeninos aí, não é, pelo eBay, que é tipo Mercado Livre, né? Então eles mostram ali uma foto que não tem nada a ver, e aqui o preço de quanto custa um pequenino, aqui 21 mil dólares custa, né? Ainda free shipping, ainda manda de graça, envio de graça, 21 mil dólares um pequenino, né? Isso aqui, 750 mil dólares, né? Custa
né, para fazer aquilo que eles querem, né? Então, muito triste isso aí. Os próprios sites vendendo esse tipo de coisa. E tem mais, tem outros também aí, que eu nem vou comentar muito, né? Mas, enfim, está sendo muita coisa desmascarada agora na Terra aí, e tá cada dia mais sendo revelada as coisas que virão aí, né? Então, cada vez mais, né? Então, aqui tem notícias internacionais também sobre as tecnologias que estão vindo aí e tal. Vamos ver aqui sobre a história das fábricas de pequeninos, né, na Nigéria e outras coisas mais. Então, muito triste isso aí, mas felizmente está sendo revelado para toda a humanidade essas barbaridades que estão acontecendo aí, que não devem acontecer de jeito nenhum, né? Aqui também o Putin, né, interceptou uma remessa daquele líquido lá de rejuvenescimento, que era um container inteiro, então conseguiram resgatar e libertaram, enfim, prenderam muitas pessoas que estavam fazendo isso, né? Então tá tudo aparecendo, né? Tava tudo aparecendo, tá tudo vindo à tona, tudo aquilo que a gente já havia falado há bastante tempo, né? Todas as falcatruas estão aparecendo na nossa cara, assim, né? Então, é importante a gente ficar firme e dizer, Senhor, né, mostre para o mundo, né? O Putin deve acabar com essas coisas. Então, olhar aqui, ó. Alguns comentários aqui a gente já vai trazer, então deixa eu olhar aqui, ó. Bom, vamos lá, Yara Campos, tá? Então, assim, ó, eu vou chegar no momento aqui, tá? Deixa eu olhar, 290 mil reais seria o salário da Dilma no BRICS. Ela recebeu o convite de ganhar um salário de 290 mil reais. Não sei se ela aceitou, né? Mas 290 mil reais, não é engraçado? Gente do céu, né? Gente do céu, barbaridade, né? 190 mil reais. Não, para um pouquinho, para tudo aí, né? Para tudo. Quanto é que é o salário mínimo aí? Né? É 1.000 e pouco, né? 1.500 por aí, né? Não chega a isso? 1.500 se nos quebrar, né? 190 mil reais, um salário para uma pessoa ir lá. Então, cada coisa que eu vou te contar, né? Mas, enfim, também na Síria e Turquia foi a destruição dos túneis, é exatamente isso aí, né? Então a gente falava muito sobre esses túneis há muito tempo, o pessoal ria demais da nossa cara, agora tá tudo vindo à tona aí, tá tudo aparecendo, as coisas estão cada vez mais aparecendo na cara. Mas dá 290, eu errei, é 290 mil reais, tá? Tá aqui, ó, veio a Nossa Senhora, como é que pode, né? Então, não fiquem tranquilos, né? Não fiquem tranquilos, pois não. Bom, gente, vamos chegar ao momento da noite aqui, eu quero convidar minha querida amiga Meire, né? Que é uma pessoa que eu aprecio muito, tem o canal Meire J. Costa, né? Então, só uma coisinha aqui, antes do tremor foram vistas várias luzes fortes, essas luzes é o HAARP, né? Eu já falei sobre isso aí, né? Foi tudo causado por aí, né? Gente, então agora sim, eu vou chamar minha querida amiga Meire Costa, né? Um abraço, eu sempre toco a corneta, né? Vem com a gente, atenção! Vem pra cá! Vamos lá, Meire, vem aqui para a nossa live, a nossa convidada da noite. Chega com corneta. Eu faço a brincadeirinha aí, né? A Meire, assim, só para quem não conhece, então, a Meire Costa, ela é uma pessoa, assim, muito espiritualizada, ela faz projeções astrais, tem um canal muito legal, que é o canal Meire J. Costa, com muitos vídeos. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho dos teus vídeos aqui no canal, só mostrar, para o pessoal conhecer o teu canal, que é um canal muito legal. Tu já fez uma entrevista comigo, foi maravilhosa, um tempo atrás, e a gente está... tem tempo, né? Estou matando a saudade aqui, depois de tanto tempo. Canal Meire Costa, né, ela está com um evento agora, Somos Luz, é um grande evento que vai ter dia 2 a 5 de março. De 2 a 5 de março, em Búzios, aqui no Rio de Janeiro. Imersão Somos Luz, né? 4 dias para potencializar seu despertar espiritual e libertar sua verdadeira essência, né? Então, a gente está precisando, né? Muito precisando. Quem é da região do Rio ali, né? Então, olha os vídeos que ela tem aqui, né? Sobre os animais, sobre os insetos, sobre a espiritualidade, o poder do fogo, o poder... Estou só lendo alguns títulos, né? Nosso poder pessoal, etc, etc. Mais um aqui, ó. Os nossos mentores, enfim, muita coisa. Tem vídeos, assim, de todos os gostos aí, né? Muita coisa. Então assim, para a gente deixar uma live, assim, mais leve, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho atual, né? Como a gente está sendo massacrado, agitado, processado, e isso tudo eu sempre falo que é para o nosso crescimento, né? Para o nosso despertar da consciência, porque o objetivo de tudo é o nosso despertar, a nossa espiritualidade. Tu concorda com isso? Como é que tu vê, assim, essa agitação mundial que está acontecendo, esse banho de energias que estamos vivendo, né? Fala um pouquinho para nós aí. Ninguém está aqui por acaso, né? Boa noite aí para vocês. Ninguém está aqui por acaso. Se a gente está aqui nesse momento da Terra, é que a gente tem condição de passar por isso. É a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Somos espíritos que estamos preparados realmente para passar por essa transição. E está difícil. A gente sabe que está fácil, né? Não, está difícil. Está difícil para todo mundo, mas é aquela coisa, se a gente focar no negativo, se a gente focar na coisa ruim, vai ficar muito pior, né? Então a gente sabe que está acontecendo, você mesmo mostra tudo que está acontecendo no planeta, um monte de coisa
desagradável, ruim. A gente sabe que tem muita gente que ainda está sofrendo muito, né, nesse momento de transição. Mas aqueles que já estão, que eu chamo de despertos, que são as pessoas que já têm um pouquinho mais de sensibilidade, de percepção, né, que conseguem já ter um sentimento um pouquinho mais apurado de tudo, energético, até uma percepção energética mesmo, de tudo, eu costumo chamar essas pessoas de despertos. Despertos. Né? São os despertos. Mas a gente está um momento que o desperto, ele está despertando de uma forma natural, porque o planeta está passando pela transição, está alterando a frequência, consequentemente a gente está sobre ele, altera a nossa frequência também. Fenômeno físico, né? Natural, coisa natural. O maior problema é que as pessoas estão despertando e não estão acordando, aqueles que não estão acordando para a espiritualidade. Que é preciso você despertar e acordar, né, para a existência de um outro plano, que está além desse daqui, que é real, tão real quanto esse, e que do mesmo jeitinho que aqui nós temos as nossas forças antagônicas, nós temos, né, grupos antagônicos brigando por poder, do lado de lá a gente também tem. Então é tempo da gente ter esse grau de compreensão, porque aí a gente despertando, as nossas percepções mais ampliadas vão nos auxiliar nesse momento e principalmente vão facilitar a nossa conexão com quem está lá do outro lado querendo ajudar a gente. Existe um conflito espiritual muito grande entre luz e sombra, né? Então a gente sabe que no astral está havendo também uma espécie de uma pequena guerra lá entre forças do bem e da luz, e reflete aqui no físico, né? E a gente fica no meio desse fogo cruzado ali, e aí a gente também fica meio balançando, assim. Então eu acho que é um momento assim de grande expectativa para a gente dizer, puxa, me dá força, é o momento mais importante para a gente dizer, dá-me força, Senhor, para suportar, para não cair, para não entrar em depressão, de angústia, desânimo, que é o que todo mundo está acontecendo. Muita gente está assim, mergulhada num desânimo, né? Então como é que a gente poderia fazer para passar melhor esse processo, assim, de maneira que a gente não caia tanto, né? É um momento do religar, não da religião. A gente passou por um momento de religião, que era necessário, a religião veio com essa intenção de religar, né, de ligar a gente ao outro plano, mas dentro de uma caixinha, sempre fomos manipulados, sempre do jeitinho que eles queriam. Só que agora é a época da gente realmente se religar, a gente se reconectar com outro plano. Então, para a gente passar por esse momento todo, isso tudo que a gente está passando, é imprescindível que a gente esteja bem conectado. Sabe, que a gente cada vez mais... E como é que a gente faz essa conexão? Através da mudança de pensamentos, de atitudes, né, a forma como a gente age, porque isso ajuda, quando a gente muda o nosso pensamento, a gente entra numa onda mais altruísta, né, que a gente fala do amor mais puro, quando você está trabalhando com outros chakras, principalmente os chakras superiores, você está trabalhando numa frequência que te coloca um pouco acima e que diminui a distância que você tem daqueles que estão querendo ajudar do lado de lá, que trabalham numa frequência alta. Pois é. E assim, se a gente está numa frequência elevada e o mundo está caindo ao nosso redor, é possível a gente se fortalecer mesmo com as coisas indo mal, né? Tipo, eu continuo firme, apesar que tem situações ruins na minha vida, né? A gente não ficar dependendo de que tudo vai bem para eu ficar bem. A gente tem que estar bem sempre, né? Eu sempre digo, né? Pedir para o nosso interior, o anjo da guarda, dizer, dá-me força, me dê força para suportar, para aprender, porque eu acho que o momento é agora, é a lição mais forte que estamos passando, né? E que eu falo para as pessoas que me seguem, para os meus alunos, assim, o que eu procuro passar bem não é uma vida de Alice que está tudo bem, porque não é a realidade, né, das pessoas. A gente também tem os nossos dias que a gente não está legal, que a gente sente, mas ainda mais quem é mais sensível está sentindo mesmo, na pele, literalmente. A gente está tendo todos aqueles sintomas da transição. E quem está mais sensível percebe dor de cabeça, tontura, mal-estar, né? Você tem vertigem, você tem palpitações, taquicardia, lógico, descartando sempre as causas físicas. Você foi para o médico, não tem nada, mas e são coisas que vêm do nada, de repente dá aquele surto e passa. Por quê? É justamente na hora que o planeta está num pico de frequência e você está alterando todo o teu padrão vibracional das suas células, moléculas, se adaptando à nova frequência, como você não trabalhava com isso, o organismo sente. Então, nesse momento, às vezes a gente fica mal, a gente fica estressado, e é aí quando a gente cai. Quando você chuta o balde, quando você faz malcriação, quando você acha que nada está legal, quando você sai do fluxo do universo, né? E ninguém está livre disso, ninguém. Né? Então, é nesse momento que a gente tem que se... Oi, fala. Desculpa. Esses sintomas da transição é um assunto bem legal, porque está quase todo mundo sentindo isso, né? O pessoal, eu seguido dou a ressonância Schumann aqui, mas não é só a ressonância, tem outras energias. Sim. Então o pessoal diz assim, nossa, eu tô assim, tô assado, eu tô me sentindo insônia, blá, blá, blá. Então muitas vezes é esse processo, essa mexida que está dando no planeta, né? Os animais também estão sentindo isso. Sim, muito. A radiação do Sol, as explosões solares que sempre nos influenciaram, mas agora estão cada vez mais fortes. Essa própria questão da Terra, a Terra é um organismo vivo, eu costumo falar que ela está em convulsão. Se ela está alterando o padrão frequencial, esses terremotos, maremotos, furacões, isso tudo também
muita coisa, a gente sabe que tem mão do homem manipulando, tá, tudo bem, tem. Mas a gente tem o nosso planeta, que é um organismo vivo e que está passando também pelo período de transição dele. Então, é alteração de molécula, de átomos mesmo, vai acontecer. A gente vai ter muito mais terremotos, a gente vai ter muito mais. Agora, o legal é saber que tem consciências extrafísicas trabalhando para o bem. Você vê que, de novo, daquela vez do vulcão lá que estava em erupção lá em La Palma, pois é, isso. Viram umas naves sobre o vulcão. Quer dizer, eles vieram com a tecnologia para acalmar um pouquinho, porque aquele vulcão representa um risco enorme para a gente. Se aquela ilha se romper um pedaço, a gente vai ter um tsunami gigantesco na nossa costa toda das Américas, né? E na Europa também, vai repercutir na África, em tudo. Então, houve uma intervenção tecnológica ali. Eu creio de verdade nisso. Sim, e agora, teve uma foto até, né? Mostraram uma foto, o pessoal botou a nave botou um raio bem lá dentro, assim, né? E depois, nos dias seguintes, acalmou. Acalmou. Ele estava realmente nervoso. Estava cada vez mais, né? Depois daquilo, acalmou. Então, isso é tecnologia que os nossos irmãos lá de fora possuem, para dar uma amenizada nas coisas. Agora mesmo com esse terremoto da Turquia, é um tipo de terremoto, eu esqueci o nome, as placas elas não estão trepando uma na outra, elas se arrastam uma na outra. Então elas formam um outro tipo de energia, um deslocamento da placa, não é atrito, porque, por exemplo, os terremotos que ocorrem no Chile e tal, é atrito da placa do Pacífico em cima da nossa placa, né? Então ela vai, uma pressionando a outra, forma muita energia e aí ocorre o terremoto. Nesse caso lá, foi um deslocamento de placa. Então, muitas vezes, eles não têm como interceder nisso, porque o deslocamento é um movimento do planeta mesmo. Natural, né? Natural. Um caso de um terremoto, quando as placas estão batendo uma na outra, aquilo ali está acumulando energia. Eles têm como, de cima, ver o acúmulo energético e, muitas vezes, dissipar um pouco daquela energia. Né? Então, a gente pode contar com eles. Eu acredito que eles estão ajudando muita gente. Pois é. Eu acredito de verdade. Até sobre esse assunto lá da Turquia, que é uma coisa que chamou a atenção, eu dei a notícia agora que foram 200 mil pessoas, né, que foram já desencarnadas. Tudo isso eu ainda não vi. 200 mil pessoas, foram 7 mil prédios que foram abaixo, imagina 7 mil prédios, e foi à noite, né, o pessoal estava em casa e tal, 7 mil, então foi assim um desencarne coletivo então, um dos maiores, gigantesco, um dos maiores que já aconteceu na Terra, foi muito maior daquele que é da Indonésia, que aconteceu também. Não, eu acho que o da Indonésia foram 200 e poucas mil pessoas e o do Haiti 300 e poucas mil. Então porque eu acompanho muito terremoto, eu costumo acompanhar. Tá nessa média, 200 e pouco, 250. Então, você vê que é uma coisa assim. E assim, espiritualmente falando, já que tu conhece bem esse lado espiritual, né? Como é que funciona a recepção dessas 200 mil pessoas do lado de lá? Né? Como é que é uma coisa, é um desencarne coletivo? Tem uma equipe assim que está determinada para auxiliar? Claro que tem, né? Eu vejo muito como aqui. A gente não tem as nossas equipes médicas, equipe de resgate, né? A gente tem o SAMU, a gente tem, né? Do mesmo jeito do lado de lá, a gente tem, o pessoal colocando, a Indonésia 280 mil, né? Esse eu ainda não me inteirei porque eu sei que os números vão subir muito, então a gente espera porque ainda deve ter muita gente soterrada lá, né? Não dá para a gente ter uma noção. E aí a gente tem equipes espirituais para ajudar no caso desses desencarnes coletivos. Agora, o grande problema é justamente o desencarne que está acontecendo e vai acontecer outros também, dessas pessoas que estão despertas, porque estão passando por um processo natural, e que vão chegar do outro lado com suas potencialidades, né? Porque o nosso padrão de evolução é justamente isso, a gente vai resgatar alguns dos nossos poderes, tipo clarividência, clareaudiência, a gente vai ouvir mais, a gente vai ver mais coisas do que a gente via, poder de telepatia, de telecinese, vários poderes que nós tínhamos lá atrás e que nos foi tirado, e que agora a gente está recobrando aos poucos porque o nosso padrão está mudando mesmo. Então, essas pessoas estão desencarnando e perdidas do lado de lá. Então, muitos acabam sendo arrebanhados pelos negativos que a gente sabe que tem lá também. Então, por isso que é importante a gente, nesse momento, se você começou a perceber que você está diferente, que você está tendo percepção maior das coisas, busque se juntar a uma egrégora bacana, sabe? Busque cada vez mais ser uma pessoa legal. Porque senão você vai ser alvo dos negativos. Porque quando a gente muda o nosso padrão, a gente vibra numa frequência diferente, emite uma luz diferente. Isso chama atenção. Sim, tipo assim, se a pessoa desencarna no susto, numa coisa assim, um acontecimento como esse, né? Se ela está levemente preparada, ela não é, digamos, roubada, né? Raptada pelos escuros. Arrebanhada pelos escuros. Né? E se a pessoa está numa vibração já de superior e tal, ela já é imantada numa região mais alta que eles não têm acesso. Mais ou menos isso, né? Porque você imagina, as pessoas que estão desencarnando numa situação dessa,
desencarnam com uma vibração um pouco baixa, que é a energia do medo. Do medo. Alguns passam ainda alguns minutos, alguma coisa antes de desencarnar, num medo terrível, né? Alguns até horas. Então, quando você está vibrando na energia do medo, você está num padrão de ondas um pouco mais baixo, que é muito mais facilmente interceptado pelos negativos, porque eles trabalham nesse padrão. Então, por isso que nós, projetores, estamos assim, cada vez mais sendo recrutados para fazer o trabalho justamente de amparo, de você ir recebendo, de pegar... num caso desse de resgate coletivo, com certeza tinham muitos projetores trabalhando lá, porque nós estamos mais densos, a gente está preso nesse corpo físico. Então, a espiritualidade que faz o resgate, eles são mais sutis do que a gente. Então, assim, é lógico, eles vão resgatar aqueles que eles tiverem, que eles gastem menos energia para poder acessar. A gente tudo tem que levar em conta que nós somos energia e tudo é processo energético. Então, quanto mais você está próximo daquela dimensão, menos gasto energético você tem para se comunicar com aquela pessoa ou para interagir com aquela pessoa, né? Pois é, mas é uma coisa, a gente tem que mandar oração, acho que o momento que nós mandamos oração é como se fosse uma energia que está ajudando a amenizar aquela situação lá, né? Para assim, dissipar, né, um pouco. Dissipar, né? Eu fiquei muito chocado com aquilo, levando famílias inteiras pretas. Então a gente tem que saber que, como diz, por que Deus permite? Porque a Terra, de alguma maneira, está passando para ser um planeta de regeneração e é um processo turbulento, não adianta, né? É uma coisa que não depende da nossa compreensão, né? Mas é certo que a Terra vai deixar de ser um planeta de expiações e provas e passará a ser de regeneração, como já foi previsto muitas vezes. A gente está mudando o padrão frequencial, então vai ficar na Terra quem tiver padrão compatível, né? Quem estiver vibrando um pouco mais baixo não tem compatibilidade energética para se manter aqui. Então... É verdade. O pessoal tem tido muitas mensagens aí até de outros canalizadores que dizem que aqueles que não atingirem um nível mínimo, né, de vibração serão transladados para mundos inferiores. Isso que a gente tem que temer muitas vezes, porque às vezes a pessoa diz, eu sou bonzinho, não fiz um mal a ninguém, mas ele está vibrando, né, com medo, dúvida, pânico, etc. Então não basta só ser bonzinho, né? Tu tem que atingir o despertar, e por isso que a palavra-chave é o despertar da consciência, né? Que quando tu abre os olhos e enxerga, né, nossa, tu consegue enxergar muito mais coisas, né? É verdade. A gente precisa desse acordar, não é só o despertar, é acordar mesmo. É você entender que existe uma outra realidade e que a gente precisa se unir a quem está fazendo um trabalho bacana. Né? E através dos nossos pensamentos, da forma como a gente age aqui. Gente, é nos mínimos detalhes, é você se esforçar mesmo para ser uma pessoa legal. Eu costumo falar que até um sorriso. O sorriso muda, é uma ferramenta maravilhosa para mudar padrão frequencial. Você chega num lugar sorrindo, você já está assim, emitindo uma onda de amistosidade, né? Então, tem pessoas que não conseguem enxergar isso. E aí pensa assim, eu vou sorrir por quê? Minha vida está uma droga, está tudo ruim. Quer dizer, ela ainda está no egoísmo, ela só olha para o umbigo dela. Ela não consegue fazer o mínimo, porque qualquer pessoa consegue sorrir. Né? A não ser que tenha alguma deficiência física, né? no rosto, na boca. Mas fora isso, todos sorriem. E as pessoas dizem assim, esse assunto aí de desencarne, de morte não é comigo, porque eu vou viver, sabe lá, até... Às vezes não, a gente tem que se preparar no dia a dia. Se você estaria preparado para hoje, se você estivesse lá naquele tremor, como é que você fica? Você estaria preparado? Claro que não, né? Mas um pouquinho de preparação a gente tem que ter agora, né? Então, tem mesmo. Um pouquinho, né? Porque não, sabe, né? A única coisa certa desse mundo é que nós vamos um dia partir, né? Tem. Olha, energeticamente, se a gente for ver, a gente está numa enorme falha, que é a anomalia dentro da nossa magnetosfera, a gente está na anomalia do Atlântico. A gente recebe, que o Sol, sempre que dá aquelas explosões, ainda não coincidiu de mandar uma radiação bem forte no momento ali, diretamente para o nosso buracão. A gente está com um telhado bem de vidro, assim, bem exposto. Né? Então, é tempo da gente pensar também na possibilidade, do mesmo jeito que aconteceu lá na Turquia, quantas pessoas desencarnaram, pode acontecer em qualquer ponto do planeta. Se não for um terremoto, um outro cataclismo, alguma coisa, e você tem que estar preparado para isso. Né? Você tem que estar ciente que existe outro plano, que a gente tem que se juntar com coisas boas, para não ser lanchinho dos trevosos do lado de lá. Né? E eles pegam mesmo, não pensa que é brincadeira. O pessoal tem muito aquela visão assim, muito católica, né? De morrer eu vou pro céu, Jesus Cristo vai abraçar, eu cheguei, vem para cá. Né? Não é assim, né? Como é que é assim, a grosso modo? Quando a pessoa desencarna, quem é que vai lá receber? Você passa por todo um processo energético de desprendimento do teu corpo físico. Fenômeno natural físico. Se você é uma pessoa que você está ligada a um grupo de trabalho que eles já trabalham com isso, você está numa casa espírita, ou você tem um grupo de estudos, ou você mesmo sozinho consegue se conectar com seres legais do lado de lá, através das suas atitudes, do teu pensamento, é lógico que na hora do teu desencarne vai ter gente assistindo ali, te ajudando a fazer esse processo, que é um processo natural que às vezes precisa ajuda.
para desprender, porque o espírito mesmo, às vezes, não tem conhecimento energético suficiente para rapar fora. Então, ele fica, às vezes, preso. Isso a gente sente, quem é projetor, sente, às vezes, uma projeção astral, que às vezes acontece de estar incompleto no dia que a gente não está com metabolismo legal, sei lá o que é, Plutão em conjunção lá com Saturno lá em cima, e a gente fica preso. Quantas pessoas saem do corpo e fica preso pela cabeça, fica preso pelo pé, fica girando preso. Então, isso pode acontecer, isso é processo energético. Então, na hora de um desencarne, uma pessoa também pode ficar presa ao corpo, se ela não conseguir. Como é que eu vou saber se eu sei ou não? Não sei. Na hora, você vai fazer... É tão engraçado que isso tudo é inconsciente. Se a sua essência sabe, na hora X você vai fazer o que tem que fazer. Porque aí você vai recobrar o teu conhecimento. Você consegue recobrar. E aí tem equipes, pode ter equipes que estejam ali esperando, te auxiliando mesmo, porque eu já falo que assim, a gente tem equipes no astral. Né? Então, do mesmo jeito aqui, de repente, até uma oração que uma pessoa faça, quando alguém desencarna, o que é aquilo? Ela está pegando o telefone dela e está ligando para o SAMU astral. No momento que você tem uma pessoa querida que está desencarnando no hospital e você faz uma prece, não importa para quem, para Maria, para Jesus, para algum santo, para um orixá, lá o que for. Você está pegando, você está se conectando com um grupo, uma egrégora do lado de lá, que com certeza aquela egrégora tem um grupo de trabalho próprio para isso, que todas têm. Então você acionou, ligou e eles vêm, né? Eles vêm, né? Puxa, que bacana. E assim, é interessante porque as pessoas têm medo de falar nisso, né? Tu fala assim, esse assunto não me interessa, mas é o certo de todos nós. Então, vamos nos preparar. Eu sempre digo, vivermos felizes a cada momento, a cada dia, né? Sermos felizes a cada momento, não entrar em briga, não entrar em coisas assim externas, né? Saber que nós estamos aqui numa caminhada para retorno até Deus, até nosso Pai, né? E tudo isso, o nosso cenário é apenas um teatro, é uma coisa que tanto faz, né? Então, não é fácil. E são coisas bobas. No outro dia eu estava fazendo a unha, aí eu cheguei no salão, fui fazer um SOS, mas o salão o pessoal já me conhece lá dos vídeos e tal. Aí veio uma moça que eu não conhecia, aí ela disse, olha, ela toda cheia de dedos, né? Ela disse assim, eu soube que você fala com espíritos, Ela, não, é porque eu estou cheia de dúvida, porque eu sou evangélica e o meu tio morreu. E o meu tio era muito amigo da minha mãe. A minha mãe já foi de Umbanda e hoje em dia ela é evangélica. Então ela acha que meu tio está lá dentro de casa. Isso é possível? Porque eu fui perguntar para o pastor e o pastor falou que quem morre dorme. Vai para o outro lado e fica dormindo. Aí eu disse, olha só, vamos raciocinar. Se o teu pastor falou que a pessoa que morre fica dormindo do outro lado, é sinal que ele já admite que você não acaba, que algo vai ficar do outro lado dormindo. E se está dormindo, quem garante que ele não pode acordar? E se ele acordou, você acha que ele ia para onde? Ele ia para sua casa. Eu digo, teu tio gostava da sua mãe? Vocês brigavam? Não, meu tio amava minha mãe, eles eram muito apegados desde criança. Eu digo, então qual o problema de ser teu tio dentro da tua casa? Se fosse uma pessoa ruim, você está com medo de quê? Você está com medo do teu tio, que era uma pessoa bacana? Né? Então é tempo da gente ter noção disso, que a gente está o tempo todo convivendo com a espiritualidade. Agora, e até quem está com um problema desse, o que deve fazer? Porque ela até me perguntou. Conversa com a pessoa como se ela estivesse viva. Se você não quer que te chamem de maluco, conversa quando estiver sozinho em casa. Você conversa com ele, fala, tio, você já passou por outra dimensão, você ficando aqui atrapalha a gente, incomoda, porque a gente sente a tua vibração aqui, conversa com ele. Ele vai ver que você está sentindo e muitas vezes vai se afastar mesmo, vai procurar algum grupo, eu digo, pede ajuda para que venham conversar com ele. Então, essas coisas a gente tem que estar ciente, né? Pois é, eu fico assim muito indignado com certas teorias, assim, muitas vezes de religiões mais céticas, né, que eles insistem em dizer que o cara morre e fica dormindo até a ressurreição dos justos no fim do século. Seria muito bom, eu adoro dormir. Não faz o menor sentido nem para uma criancinha. Experimenta contar uma história dessa para uma criancinha, ela não vai acreditar. Ela diz, como é que o papai vai dormir 1000 anos, né, no negócio? Ele vai dizer que é isso. Então tem certas coisas que não fazem o menor sentido. Então as pessoas têm que, de alguma maneira, começar a abrir os olhos e ver assim, as doutrinas religiosas foram boas e são boas, mas não se apegar ao pé da letra em tudo que falam, porque certas coisas eram da Idade Média. Era para as pessoas que tinham... Era necessário, né? Era necessário, porque as pessoas tinham uma outra vibração, a Idade Média era aquela coisa, né? Perseguição. Hoje a gente não tinha entendimento que a gente tem. Nenhum. Qualquer coisa ia para a fogueira, se falasse uma palavrinha mais ia para a fogueira. Então agora mudou. Então, pessoal, pastores, né? Com todo respeito, eu adoro os pastores, os padres, mas assim, a culpa não é deles, é do sistema, né? É da doutrina. É da doutrina. Mas assim, vamos acordar, eu tenho pastores maravilhosos, tem o Sandro Rocha, que eu converso seguidamente, tem outras pessoas que já conseguiram abrir os olhos, mas a grande maioria é muito preso ao sistema, né? Tipo assim, tu morre ou vai para o inferno ou vai para o céu, ou fica dormindo lá 1000 anos até a volta de Jesus. Então, tem muitas coisas que não descem mais, né? A gente sabe que não é assim. Tu morre e tu vai de acordo com a tua vibração. E tu vai trabalhar, vai ficar alisando coelhinho, que nem diz, tu morre e fica no céu, só alisando coelhinho.
Não tem nem coelhinho lá no céu, né? Não tem, tu vai trabalhar, meu, tu vai ser, né, um anjo da guarda, tu vai cuidar de uma pessoa vai assim. Vai continuar o que você faz aqui, tu praticamente vai fazer a mesma coisa do lado de lá. E diz que a quarta dimensão, que é a espiritual, que é logo imediatamente após a nossa, ela é muito parecida com a nossa. Muito parecida. Tem trabalho, tem casas, exato. Só que não tem a matéria nessa densidade. Né? Mas é matéria também. É matéria. Porque é matéria, é energia condensada, só que de uma forma bem mais sutilizada. Mas é matéria também. É difícil, às vezes, a gente pensar nisso. Por isso que a projeção astral é legal. Porque você sai e você vê o que ninguém está te contando. Muita coisa que eu trago dentro de mim é pela projeção astral, que eu consigo sair desde menina. Então, às vezes, eu digo assim, eu não vi isso do lado de lá, não vi isso no meu sonho. Não é bem assim. E aí a informação vinha toda dentro de mim do que era, daquele mecanismo, é isso, isso e isso. Então, eu nunca consegui ficar dentro de religiões. Porque as religiões são engessadas, seja ela qual for, acaba que você tem uma coisa que acaba engessando, né? É bem isso aí. Então, e aquele negócio do túnel lá, que diz que o cara entra num túnel, depois que desencarna, vai num túnel, começa, tipo assim, entra né, sabe que tem o pessoal fala, entra num túnel e começa a ver as memórias de tudo que passou. Como é que funciona assim, mais ou menos? Então, porque olha só, você raciocina, esse corpo aqui grosseiro, mas energia mais, quando eu falo grosseiro, energia condensada de uma forma mais agrupada para ele ficar mais denso, não é isso? Então, a nossa essência está aqui se manifestando através desse corpo, que é muito limitado. A gente tem, além desse corpo aqui, vários outros corpos que estão interligados nesse, porque esse aqui está com todo o seu mecanismo organizado, gerando energia para ligar e conectar os demais corpos. Quando você morre, quando esse corpo aqui desarranja energeticamente de um modo que os órgãos não conseguem mais trabalhar, gerando essa energia, o que acontece? A tua consciência vai sair de vez desse corpo para ficar acoplada no perispírito, que é o próximo corpo. Quando ela sai, ela vai carregar com ela o registro de toda a vida que você teve aqui. É como se fosse um download. Quando você passa toda a informação dessa máquina aqui, que essa vai morrer, essa máquina não vai ter mais energia suficiente para fazer os neurônios trabalharem, então toda a informação que está contida aqui passa para o próximo corpo físico, que seria o perispírito. Então, por isso as pessoas têm a sensação de que está passando por um túnel e essa visão da vida toda, é o começo do download. Tem gente que diz assim, eu vi e parou e é uma experiência de quase morte. Algumas pessoas dizem assim, eu vi tudo e depois aí eu voltei. Então, porque o download não foi completo. Não foi. Abortaram. Não feito com sucesso, né? Não, você não vai dar ruim. Volta, traz de volta, puxa a corda. Acontece, a pessoa aí meia viagem e voltar, né? Volta, quantos tem relatos de QM, né? De experiência quase morte. Mas então, enfim, é pra entrar no túnel, tinha uma mãozinha dizendo assim, vem pra cá, e outro lado, vem pra cá, é uma briga assim. Pode, diz assim, vou não. Onde é que tu vai? Tu vai pra cá, vai pra lá, né? E tudo bem bonitinho, né? Não é um cara bonitinho, vem pra cá, vem cá, vem cá. Não vou. Deve ser uma confusão na hora, né? É tudo natural, né? É fenômeno natural, físico, e se esse corpo aqui não tiver mais nenhum resquício de energia, por que a pessoa às vezes volta? Porque nós temos um poder também, que é o da autorregeneração, de autocura, que foi perdido lá atrás. Porque nós temos capacidade até de formar um outro órgão, um outro membro. Gente, a lagartixa recupera o rabo. Se um bichinho daquele é porque não tiraram essa informação da lagartixa, mas da gente foi tirado. Então, mas nós temos essa capacidade de regeneração. Então, o que acontece às vezes? Ocorre a falência dos órgãos, mas um órgão, um pedaço energético seu, vamos falar assim para entender, ele se recupera de repente. E é tudo muito rápido. Você sabe que as sinapses são feitas em não sei quantos zilhões de segundos, né? Então, aí naquele momento, todo o seu corpo gera energia suficiente para trazer de volta. Nós somos uma máquina. É igual um aparelho elétrico que cortou a energia, ele vai saindo. A televisão, não sei agora, mas antigamente não ficava com aquela energia eletrostática que a gente desligava a TV, encostava assim no tubo, né? Ela ficava ainda com energia retida nela. Então, nosso corpo é assim também. Só que, de repente, se houvesse uma recuperação energética um pouquinho, volta tudo correndo para cá. Que é o corpo mais grosseiro, o mais forte, né? Sempre o mais forte vai puxando os mais fracos. Ou seja, a gente pode evitar, tu tá numa passagem, tá quase ali, mas tu tem uma força, digo, não, eu quero ficar porque eu tô forte, eu ainda tenho o meu corpo funcionando. Pode acontecer, isso, você traz de volta, sim. Tem pessoas que têm esse controle. E nós tínhamos esse controle de sair, de voltar quando a gente quisesse. Uma prova disso é a própria projeção astral. E quando a gente está muito lúcido mesmo, a gente tem esse controle. É raro. Mas se a gente consegue em um pouquinho, às vezes, fazer, significa que nós temos essa capacidade.
Tá lá dentro da gente. Pois é, interessante. Eu tô falando esse assunto porque é um assunto que normalmente as pessoas não falam, né? E é um assunto extremamente importante, porque todo mundo vai passar por isso, né? Eu, por exemplo, se eu estivesse desencarnando e tem duas situações, eu não tenho certeza se eu for pro lado A ou lado B. Qual é que, assim, o diferencial? Tipo, eu vou seguir o coração, vou pedir a Jesus, como é que eu faço pra saber quem é o B? Intuição, na hora você vai ter que ter a sua intuição. Afinidade, você se sente bem com algo, o que bater ali vai te dar vai te causar um bem-estar. Bem-estar, né? Tipo, tu sente uma alegria de estar com o mentor da luz e não com o escuro, né? No escuro tu vai sentir um medo. A não ser que você esteja afinizado com aquilo, que aí você também não vai sentir nada, você está afinizado. O problema é que muitas vezes a gente está afinizado com o lado sombrio sem perceber. Essas notícias todas que a gente vê, as brigas que a gente vê, as pessoas brigando à toa, essa própria questão política aí, como fez uma confusão danada, conectando as pessoas com a energia ruim. Às vezes, alguma notícia que a gente veja, que seja até uma injustiça mesmo muito grande, eu também costumo falar isso para os meus alunos. Você vê um crime bárbaro. Aí você lê aquilo ali, você se revolta. Qual é a sua vontade? Às vezes você lê um crime de um cara que pegou, esquartejou uma criança, não sei o quê. A primeira reação que você tem, tinha que fazer a mesma coisa com esse cara. Porque no momento que você está pensando assim, você entrou na mesma energia que aquela pessoa vibra. Porque não importa, para o plano energético, energeticamente falando, não importa, não tem justificativo. O que rege a gente são as energias. Se você deseja isso para outra pessoa, significa que você está vibrando lá no teu chakra basicão com raiva, com ódio. Então, não interessa, mesmo que seja por uma injustiça. Sabe? Isso é muito passado para a gente, que é importante a gente saber distinguir isso. Do lado de lá existem guerreiros, a gente fala dos guerreiros da luz, tem diversos grupos. Esses camaradas, eles fazem um trabalho no astral, mas às vezes de interceptação, de pegar essas consciências negativas, elas têm que ser presas, amarradas, transportadas para outros lugares, às vezes até imobilizadas e mortas, tem que ser. Mas esses guerreiros, eles têm que fazer o trabalho deles sem sentir raiva. Porque quando eles sentem raiva, eles perdem a conexão e eles acabam reencarnando. Olha que interessante. Que difícil, né? Que difícil, que testes, né? Minha nossa, né? E mira aquele esvaziamento do umbral, o pessoal está pedindo, que falaram que assim que está sendo resgatado muitas almas do umbral, o umbral está sendo esvaziado, que a Terra precisa limpar o umbral para ascensionar, né? Não pode deixar esse mar de almas que tem ali, digamos, não é uma questão nem de necessidade, é uma questão natural. Se o planeta está vibrando, começa a vibrar num outro, quando ele dá aquele pico que fica numa frequência mais alta, essas almas que vibram muito baixo, elas são praticamente ejetadas do planeta. Elas perdem a compatibilidade energética. Então também tem equipes de socorro para poder recolher esses irmãos e levar para um planeta que tenha compatibilidade. Dizem, falam nesse Nibiru, Hercólogos, não sei o que seria o planeta. Dizem até que Chico Xavier falava que era o planeta Chupão. É o Chupão, planeta X, né? Não sei se é verdade isso. Mas faz um certo sentido porque, de repente, esse planeta que está passando próximo de nós, ele tem uma força eletromagnética e um padrão vibracional mais baixo. E aí ele vai atrair essas consciências que estão vibrando incompatíveis com essa nova frequência do nosso planeta. Né? Então... bacana. A gente não entende muito o processo da morte, especialmente quando são de pequenos, né? Familiares, até uma senhora botou aqui que há 5 meses perdeu seu filho e tal, né? É um processo que a gente não tem compreensão, né? Mas a gente tem que saber que a vida aqui é uma passagem e que Deus tem um projeto maior para nós e a vida continua e pronto, né? A gente não é muito apegado e é normal, gente. Sabe, a gente não pode nem condenar, nós temos os nossos apegos ainda. Quando a gente perde uma pessoa querida, quando a gente, né? É difícil, mas a gente tem que superar. E eu acho que a melhor forma da gente superar é justamente acreditando nessa existência de um outro plano. Que não acabou, ele só fez uma passagem, passou para o outro lado, e que daqui a pouco a gente está fazendo a passagem também. Pois é. Né? E assim, o pessoal pede muito sobre os animais. Os animais também estão fazendo esse processo da transição planetária e estão melhorando, estão com uma energia diferente, né? O que tu me diz dos animaizinhos? Eles também vão junto com a gente, vão ficar... Eles já estão, parece que numa dimensão já superior, né? Tudo que está sobre a Terra vai reverberar na nova frequência, tudo. Então também os animais, aqueles que vibram num padrão incompatível, a gente vai ter eliminação de muitas doenças, porque as bactérias, vírus e tal, vibram numa determinada frequência. Então aquelas que vibrarem baixo, a gente falou de animal aqui, acabou de pular. Isso aqui é Pandoco, ex-Pandora, porque eu fiquei criando ele 8 meses achando que era uma menina. Eu botei o nome de Pandora e depois me contaram que era um menino. Não, os gatos são de fato muito... Eles transitam uma energia e, além de tudo, limpam o ambiente também. Os gatos limpam e transmutam e tal, né? Que uma vez as bruxas tinham os gatinhos para tirar... Para fazer limpeza. Eu nunca tive gato, agora estou com 2 aqui, foram me escolhendo.
Mas é isso, e eles também estão evoluindo, também estão passando no processo. Esse aqui, acho que ainda está meio atrasado, porque esse aqui é terrível. Ele bate no outro. Eles têm gênio também. Mas ele é muito amoroso, ele está sempre grudado. E o nosso anjo da guarda, que a gente fala assim popularmente, nosso mentor, né? E se a gente começar a pedir mais ajuda para ele, porque muita gente diz, pede Jesus, mas o nosso mentor está bem próximo de nós. Perto da gente, mais assim, digamos, razoável do pedir ajuda para o nosso anjo da guarda, né? O que a gente faz assim para pedir uma ajuda? Olha, eu tô com uma dúvida séria, o que eu faço, A ou B, né? Aí conversa, entrega na mão. Entrega na mão. Muitas vezes a resposta vem no dia seguinte, assim, algo que você nem espera. Você abre, teu celular, está lá uma mensagem para você com a resposta certinha do que você perguntou. O negócio é você, nesse momento, você procurar realmente se conectar com eles. Sabe? Faz prece, conversa como se, assim, as pessoas me perguntam, como eu vou fazer cheio de pelo? Como é que eu vou fazer? Como se você tivesse um amigo mesmo aqui perto, né? Nossa, voou mochila aqui. Você conversa, você pede ajuda, você diz, tá difícil, me ajudem, por favor, eu estou tentando melhorar, ser uma pessoa melhor, e tenho me esforçado muito. Sabe, prece é uma coisa sincera, do seu coração, não precisa ter palavra bonita, não precisa ter nada. E você se conectar a algo bacana, né? A um santo, de repente, porque todos os santos têm uma egrégora formada de trabalhadores. Caso você diga, eu não sei, eu não tenho mentor, eu não tenho mais calor agora. Você pode pensar num santo, até Jesus é válido, porque Jesus tem uma falange imensa de trabalhadores. Sim. Então, no momento de apuro, aliás, não só no momento de apuro, não, tá? Que a gente está muito acostumado a só pedir. O ideal é a gente agradecer também, e muito mais do que a gente agradece. Deitar de noite e pensar assim, o que aconteceu? Não é possível que num dia você tenha dado tudo errado. É só o fato de você estar vivo, respirando, de você ter comido, isso já é motivo de você agradecer. Sabe? Obrigada por eu ter a companhia de mais um dia com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com a pessoa que você gosta. Deitar de noite e fazer o exercício da gratidão. E isso também vai aos pouquinhos te conectando com o teu mentor, com a galera boa que está querendo trabalhar. E eles estão ali sempre querendo ajudar, né? Só que a gente não se comunica, não se dirige a eles, né? E a gente, o tempo todo, né? A gente faz coisas que nos afastam dele. Né? Quando você tem uma crise de raiva, quando você se mete em confusão, fofoca, briga, tudo isso vai baixando o teu padrão vibracional. Né? Os nossos problemas nos nossos relacionamentos, quando você não tem paciência, você não tem tolerância com o outro, né? Isso tudo vai afetando, porque cada uma dessas emoções, você está trabalhando com um chakra correspondente, que na maioria das vezes são os chakras mais densos mesmo, te colocam uma energia mais densa. Né? Então, a gente tem que ter noção disso hoje em dia, cada vez mais. A gente precisa se conectar com o lado bom da força. Evita notícias ruins, evita coisa... O negócio é você se observar, quer ver? Se você, quando assiste uma notícia, um noticiário, alguma coisa, você fica indignado, você fica com raiva, para de assistir. Agora, se você consegue assistir de uma maneira neutra, tá ali, tô ciente que isso está acontecendo no mundo, mas não está me afetando, vai ter jeito, tudo vai se ajeitar, vai ficar tudo bem, pronto, aí tu pode assistir. Você tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, começar a observar mais as suas emoções. O que aquilo está me causando? Dor, sofrimento, angústia, medo? Se tá, por que você vai continuar assistindo? Né? Isso aí vale para todos os conteúdos. Tem gente que fica numa taquicardia vendo um filme, uma série de terror. Então por que está assistindo, caramba? Pois é, só sofrimento, né? A gente deveria filtrar muito mais tudo que a gente faz, né? Palavras, ações, pensamentos, né? Esses dias também eu me irritei com uma situação assim boba que aconteceu, eu fiquei assim, né, perdido por muitas horas, assim, parece que eu estava assim, uma vibração baixíssima, eu pensei, puxa, como é difícil para voltar ao anterior, então o ideal é não cair, né? Como diz, respire, tá com problema, surgiu, o cara gritou contigo, respira, sei lá, né, te ofereça essa cruz, né? E não entrar naquela vibração, porque senão, depois para tu sair daquilo é mais difícil. Não, e tá difícil. Esse ano tá difícil, a gente tenta. Essa semana também, eu me descontrolei e depois eu ficar assim, eu acho que a minha pressão tá lá em cima, eu digo, bem feito. Quem mandou você se descontrolar? A gente perde, às vezes, a estribeira, né? Então, mas o mais importante é depois você se recuperar, você entender que você não tá legal. Que isso não é bom para você. E os sonhos, que a gente tem, muita gente me pede, eu sonhei que não sei o que. Será que às vezes é só um passeio da alma, assim, ou tem sentido, são mensagens que eles trazem para nós? Não, é bom, mais do que nunca é importante a gente estar prestando atenção nos nossos sonhos. Porque a projeção astral, isso da gente sair do nosso corpo de noite, lucidamente, e caminhar lá pelo outro mundo, tem sido uma ferramenta usada muito pela espiritualidade para trazer informações para a gente, para nos auxiliar mesmo. Então é tempo da gente prestar atenção nos nossos sonhos,
Mesmo que você achar foi só um sonho, preste atenção, fica ligado, que pode ser realmente uma mensagem que eles estão tentando passar para você. Eles perceberam que você é lúcido, que você tem condição de rememorar e estão passando a mensagem. Então fica atento, dá atenção para os sonhos aí, né? Mas é interessante, porque às vezes a gente sonha, essa noite eu sonhei, uma coisa nada a ver, eu estava caminhando, estava ali, mas assim com um antigo falecido meu, com meu pai, né, e eu estava caminhando, fazendo uma atividade qualquer, eu pensei, puxa, o que ele quer dizer, será que ele está junto comigo, me acompanhando? Eu pensei, provavelmente, ser, né? Provavelmente. Meu pai falecido há muitos anos, né, e eu pensei, puxa, nada a ver, eu estava caminhando com ele, conversando assim, sabe, eu pensei, puxa, o que é, né, provavelmente... Provavelmente esteve com ele. E eles podem ajudar a gente, os falecidos podem ajudar a gente, quando a gente está passando muito perrengue mesmo, diz, meu pai, me ajuda, ou eles mais atrapalham, tem gente que só atrapalha. Não, o que acontece é o seguinte, que a pessoa que desencarnou, ela está energeticamente mais sutilizada. Então, quando ela chega perto desse plano aqui, para que ela possa, que a gente possa ouvi-la, para que ela se sinta presente aqui nesse ambiente, ela começa a roubar a energia de tudo, num processo natural. Não é nem que ela queira, é equalização mesmo. Para ela se manter nesse plano, ela precisa ficar mais densa. E aí é por isso que as consciências trevosas roubam a energia da gente. Né? Para quê? Para que eles possam se manter mais aqui juntos da Terra. Então o processo é o mesmo. E muitas vezes esses espíritos de amigos, familiares que foram, quando eles ficam andando dentro de casa, todo mundo adoece, os animais adoecem, morrem às vezes também, porque está havendo uma drenagem energética. Então por isso que não é legal mantê-los perto. Né? Porque eles não têm, geralmente quem desencarnou não tem conhecimento energético suficiente para não roubar a energia das pessoas que estão ali, se alimentar e ficar indo e vindo, só para dar um conselho e faz, porque a aproximação do espírito que esteja menos denso, né, mais necessitado de energia, para a gente é prejudicial. A não ser que você seja uma usina de energia, você não vai sentir tanto. Né? Mas que bacana. Nossa, eu fiquei super feliz com esse esclarecimento, que a gente tem muita dúvida dessa parte espiritual, a gente não fala muito disso no mundo, fala as pessoas, isso é bobagem, né? E a gente aqui está vendo que tudo, e eles se preocupam muito com a gente. Acho que assim, as pessoas queridas que se foram, quando vê que você está triste, vêm... Né? Até os nossos animais, Luciano, é incrível, incrível. Foi noite passada, eu perdi a minha cachorrinha, vai fazer 1 ano agora, né? A minha Yorkzinha. Todo mundo fala, animal reencarna rapidinho. Eu vou contra, porque foi noite passada, retrasada, que eu acordei de madrugada, eu não estava muito bem, tem dias que eu também não estou muito legal com toda essa confusão, né, que tá. E a Nana, que foi essa Yorkzinha, sempre que eu estava assim meio jururu, triste, ela vinha, deitava no meu colo, ficava juntinho, que ela dormia comigo. Incrível, eu senti ela subindo na cama, ela se enroscando em mim. Poxa, porque legal. Sente, entendeu? Eles sentem, tanto os animais quanto as pessoas, são espíritos queridos, né, que acostumaram, que se em vida sentia energeticamente quando que você não estava bem e vinha te fazer companhia. Imagina agora que está lá do outro lado que eles conseguem ver a gente energeticamente. Né? É tudo uma continuidade. O pessoal não entende que é tudo uma continuidade. Sai daqui, tu vai para uma região, né, conforme a tua vibração, e depois tu continua a evolução, vai para outro nível mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Né? Então, quem puder, acredita, quem puder. A gente precisa despertar isso na gente, cada vez mais a gente fazer, sabe, puxar toda essa nossa energia de dentro, a nossa luz, a gente contagiar as pessoas que estão ao nosso redor também, levar boas notícias para essas pessoas, que a gente não está sozinho, que a gente está bem acompanhado, que até as pessoas queridas que se foram de vez em quando vêm aqui, faz companhia, dá um up pra gente, consegue. Isso é importante, é tempo da gente ser semeador da luz, sabe? Fazer a tua luz brilhar. Semeador da luz mesmo. Esse encontro que a gente faz lá em Búzios já é o 3º encontro. O intuito é justamente isso, a gente tem vivências para puxar, sabe, a nossa essência mesmo, a gente, através das entidades, das consciências que estão trabalhando com a gente lá, puxar isso tudo, fazer com que a gente brilhe mesmo, puxar a nossa luz para fora para que a gente seja luz. Porque a luz vai vencer, as pessoas dizem a luz já venceu, é bom a gente frisar isso mesmo, falar a luz venceu, porque a gente cria um pensamento coletivo, mas ainda tem muita briga do lado de lá. E é importante a gente ser luz também, né? A gente brilhar para ajudar as pessoas que estão encarnadas aqui. Né? A gente dividir a nossa luz, a gente ajudar aqueles que estão despertando a despertar de uma forma bacana. Né? A gente semeando mesmo, vai ter trabalho de formiguinha aí, a gente semeando, mas é necessário. Então, em Búzios, Rio de Janeiro, então o link está aqui na descrição do canal, que eu vou botar é bem legal, vai ser um encontro logo depois do carnaval, são 4 dias, o resort é maravilhoso, a gente vai estar dentro de uma área de proteção ambiental, tem praia, tem mata, tem tudo lá perto para a gente fazer todos os trabalhos, a gente vai fazer trabalho xamânico, e daqui a pouquinho eu já tenho até que sair correndo, porque
Porque eu marquei com o pessoal lá do meu canal. A gente vai, inclusive, fazer agora vou explicar um pouquinho, vou fazer uma aula falando um pouquinho mais de xamanismo. Eu estou com meu amigo aqui, que é o que faz as práticas lá, o André. Ele vai fazer uma prática aqui para ajudar as pessoas a descobrirem, tentar um pouquinho descobrir o seu animal de poder. É lógico que pela internet é difícil, por isso que a gente tem que estar lá imerso naquele local, que facilita muito mais. A gente está no meio da floresta, mas ele vai tentar fazer mesmo virtualmente, porque tem pessoas que já estão tão despertas que conseguem mesmo que virtual. Então, daqui a pouquinho mais lá no meu canal, a gente está lá fazendo essa aula. Conheço o canal da Meire, tá? Eu deixei a descrição aqui no vídeo, né? Conheço o canal da Meire, muito legal. Conheço o trabalho da Meire, então eu te agradeço demais. Eu sei que você Lu, eu que agradeço. Obrigada. Foi ótima live. Você vai lá no meu canal também, tá? Eu vou lá, me chama. Que a gente ia fazer junto, acabou que não deu, mas você vai lá. Vamos lá então, tá? Então, minha querida, fica com Deus. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, viu, gente? Obrigada mesmo. Então tá, pessoal, conheço o canal da Meire aí, tá? Eu vou continuar, só vou fazer um encerramento aqui. Tá bom. É que eu preciso ir mesmo, tá? Tá bom, então. Vai lá, beijo. Obrigadão. Aí, tá? Tchau. Bacana. Bom, queridos, então eu vou só fazer nosso encerramento aqui. Vamos levar o pensamento a Deus e vamos dizer, Senhor, nesse momento que eu possa receber muita ajuda espiritual, que Deus, nosso Pai, envolva todos nós com a luz divina, que os nossos anjos da guarda, nossos queridos mentores que nos assistem sob o comando de Jesus, estejam sobre nós, né? Então a gente diz, obrigado, Senhor. Amanhã, às 19h30, eu vou voltar com o Rafael Hungria, tá? E aí a gente vai fazer mais um conhecimento, mais notícias, tá? E de manhã eu tenho um videozinho novo, aquele sobre as almas teimosas aí, tá? Muito obrigado por tudo, obrigado pela vida pra vocês. Dê o seu joia, dê o seu like, quem quiser ajudar o canal a gente agradece. Então até amanhã, meus queridos amigos, né? Confiamos no Senhor, confiamos no Senhor. A luz venceu, tchau, até amanhã.